Olá pessoal, boa noite a todos vocês aqui. 15 de outubro de 2020. A live de hoje é uma homenagem aos professores. 15 de outubro de 2020, Dia dos Professores. Dia dos Professores. E hoje já está aqui, ó, vai ser com o professor Pedrinho. O professor Pedrinho já está aqui, já está aqui para o nosso encontro de hoje, já solicitou. Karina, boa noite a todos vocês. Enquanto o professor Pedrinho vai entrando aqui. Hoje eu resolvi não fazer uma live profissional. Hoje eu resolvi fazer uma live de agradecimento. Uma live de agradecimento aos professores, em função desse novo mundo, em função de tudo que nós estamos passando. Então eu fiz um convite muito especial. Professor Pedrinho, boa noite. Boa noite, Ale. Tudo bem com você? Professor Pedrinho, eu estou bem. Antes de mais nada, eu queria agradecer você, como educador, ter aceito o convite. Espero que estejam todos bem aí na família. Saúde, tudo bem? Tudo bem. Estamos prontos aqui para participar. Tá bem, ótimo. Professor Pedrinho, eu vou explicar o que nós vamos fazer hoje aqui e a importância dessa transmissão nossa. Hoje, 15 de outubro, Dia do Professor, 15 de outubro de 2020, um ano histórico para a humanidade, lições do mundo, lições da vida, lições para a educação, lições para todos que estamos conectados, né? E eu pensei muito, te confesso que hoje era um dia que era para eu estar fazendo uma live falando de negócio, de serviço, de TEI, enfim, mas eu queria expressar a minha gratidão nesse dia 15 de outubro aos professores que cuidaram de nossos filhos e aos professores que cuidaram de todas as crianças nesse ano de 2020. Então, eu tirei férias do trabalho hoje para fazer essa homenagem, fiz esse convite a você e você simbolizando todos os professores que estão trabalhando e batalhando por essa carreira tão apaixonante, né? Eu vou te fazer perguntas, vai ser um bate-papo aqui e vai voar, porque vai passar rápido. Tudo bem? Eu gostaria que você se apresentasse primeiro, professor Pedrinho. Eu sou o professor Pedrinho, 48 anos em sala de aula. É uma experiência longa, né? E sempre com muito prazer, conversando com os alunos, tentando ensinar os alunos, participando da vida dos alunos. Então, é uma carreira realmente longa, né? E da qual, na verdade, eu tenho muito orgulho. Você sabe que, Pedrinho, eu estava pesquisando um pouco mais o assunto hoje, né? E quando eu me formei em propaganda e marketing, aos 21 anos, me formei e fui dar aula. E foi um momento da minha vida em que eu mais me senti na obrigação de estudar. Porque, como professor, a gente estuda e tem que estudar muito, né? Você estuda? Como é que é a vida do professor Pedrinho? Eu leio muito ainda e, às vezes, a família não entende que eu preparo aula dos meus próprios livros, né? Mas você que escreveu isso aí, para que você vai preparar a aula? Eu falo, porque eu tenho que, na aula, encantar o aluno. Eu não estou aqui mais pensando no conteúdo, que isso eu já domino. Mas como que eu vou relacionar um assunto com outro? Como que eu vou chegar na vida do aluno? Como que eu vou fazer esse assunto ficar atual para o aluno, né? Principalmente nesse mundo digital? Porque se você não conseguir interagir, o ensino realmente não funciona.
para ensinar a necessidade de uma relação afetiva, de uma relação de fazer vínculos e de também chegar na vida da pessoa. Por exemplo, se eu vou ensinar um personagem da literatura, Bentinho e Capitu, eu tenho que mostrar que eles não são indivíduos do século XIX, que, na verdade, eles são fragmentos de todos nós. Todos nós temos um Bentinho dentro de nós, uma Capitu dentro de nós, o Otelo de Shakespeare dentro de nós. São fragmentos da humanidade. Aí a aula começa a ganhar importância. Porque se eu pegar o Bentinho e a Capitu como personagens do século XIX, como pessoas individuais mesmo, isso não tem sentido. Então são símbolos maiores, né? A arte é isso, a literatura é isso, né? Que é a parte que eu ensino, né? A mitologia é isso. Então, preparo aula assim, leio muito, né? Porque quando você lê, você fica com a cabeça melhor para ensinar. Sem dúvida. E a gente, em estratégia e marketing, questiona muito a clareza da comunicação, né? Porque uma parte é o conteúdo, a outra é o meio por onde aquilo é trafegado e o final é o entendimento, né? E o mundo moderno, ele está trazendo muita tecnologia para a vida de todos, né? E eu tenho uma preocupação, Pedrinho, dessa tecnologia, principalmente quando a gente assiste aquele documentário que está aí no Netflix, das redes sociais, do quanto que a tecnologia está dando acesso a fake news, a informações que não são verdadeiras ou tão profundas, né? Você, como educador, é extremamente embasado. Que conselho que você daria para os pais em relação a esse novo mundo digital? Em relação aos riscos da criançada estar tendo acesso a informações que nem sempre são verdade, Pedrinho? Então, o mundo digital, ele veio para ficar. A humanidade, pelo que nós estudamos, teve 3 momentos chaves. Primeiro, a linguagem oral, que marcou por milênios. Depois, a linguagem escrita, que transformou o mundo. E agora, a linguagem digital. É a terceira grande transformação da humanidade em termos de comunicação. A verdade é que temos que perceber que a tecnologia é apenas uma ferramenta. Nada substitui a relação humana. E, por exemplo, esse fenômeno da fake news, ele causa muito estrago. A fofoca antiga, que era fake news antiga, ela ficava num grupo muito restrito. E era possível até desmentir aquilo. Hoje, uma fake news, ela está globalizada. Exato. Ela vai, ao mesmo tempo, para o mundo todo. Não é possível, depois, desmentir isso. É quando se causa, inclusive no noticiário, uma injustiça com alguém. Depois, não há como repor isso. Não há como superar isso. Então, exige muita responsabilidade, né? Pelo que eu estudo, principalmente filosofia, todo conhecimento no início, a humanidade usa mal. Olha a energia nuclear. Hiroshima e Nagasaki. Olha o uso da energia nuclear hoje. Medicina, engenharia, etc. A evolução. Então, eu acho que a humanidade ainda usa mal, no geral, o mundo digital. Mas é uma aprendizagem. É uma aprendizagem. Vai acabar usando bem no futuro, porque como é uma novidade, né? E ninguém sabe direito o alcance das coisas, mas no futuro vai ficar uma coisa normal, dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que eu acredito que cada vez mais, muito inteligente essa sua colocação filosófica
onde todo grande ensinamento, no começo, é mal utilizado. É mais ou menos se lambuzar com o mel, né? Aconteceu, Santos Dumont reclamava disso, né? Santos Dumont reclamava Sim, disso. Ele se queixava várias vezes de que o grande medo era o avião ser utilizado para guerra, né? para a guerra. Exato, exato. Eu, particularmente, acredito que essa velocidade da informação ela vai ser aprimorada e nós já estamos começando a entrar no ciclo da qualidade da informação, o filtro natural, né? E o conhecimento nunca vai ser substituído, né, professor? Eu, eu, eu gostaria de fazer outra pergunta. Ser professor é convicção, paixão ou o quê? Ser professor é uma paixão, é um estado de espírito. Precisa gostar de gente. Eu acho que há duas áreas que você não pode trabalhar se você não gostar de gente: a educação e a saúde. Porque, na verdade, você trabalha diretamente com as pessoas. A saúde no campo físico, na maioria das vezes. Também no emocional. E a educação na construção de uma pessoa. Na construção de dar autoestima para ela. De mostrar que ela é capaz. O verdadeiro professor é aquele que mostra que o aluno é capaz. E que ajuda o aluno a superar as suas dificuldades. O aluno muito, muito inteligente, ele não precisa do professor. Quem precisa do professor é o aluno que precisa achar um caminho, uma direção, acreditar nele mesmo. Então eu acho que a função do professor, mais do que ensinar uma matéria, é mostrar que o aluno é capaz de evoluir, de transcender, de ter os sonhos deles realizados. Então, eu acho que essa é a grande função de um educador. Talvez o professor seja aquele que dê aula e ponto. O educador é o que vai mais longe, né? O educador é que vê uma oportunidade de ajudar a direcionar os caminhos de uma pessoa, é lógico, dentro daquilo que a pessoa busca, né? Porque eu acho que as ideologias hoje estão meio perigosas, no sentido de querer fazer o aluno pensar o que o professor pensa. Esse é um grande erro do ensino. Sim. O professor tem que dar todas as divergências que existem no mundo, mas depois o aluno é que tem que trilhar o seu caminho, né? Então, eu acho que a função do professor, se ela for mal elaborada, ela causa estragos, ela causa frustrações. E isso, às vezes, é muito ruim. Então, o verdadeiro professor, ele existe para ajudar a construir o outro. Porque na filosofia a gente aprende. O homem é um projeto que se constrói. Mas podemos ler ao contrário também. O homem é um projeto que se destrói. E você, a família, a religião, a escola, tem essa função de ajudar a construir a pessoa, né? Perfeitamente, perfeitamente. Eu estava na minha pesquisa de hoje, me chamou a atenção da visão que se tinha do educador, do professor em Atenas, né? Então, a base do que eu pesquisei era realmente forte preocupação com o equilíbrio entre o corpo e a mente. Então, eles cuidavam, professores e educadores, da parte física, outros da parte da escrita e outros da parte emocional, né? Isso a gente está falando de milhares de anos atrás, né? Qual que é a tua visão desse ensino moderno em relação a isso, professor Pedrinho? Olha, professor significa aquele que ensina. Mas eu diria que professor, hoje, é aquele que ensina e também aprende.
Boa. Aprende, inclusive, com o aluno. O aluno hoje te fala, professor, eu vi isso na internet, aí eu vi esse assunto desse outro jeito, que talvez o professor nunca tenha visto, Exato. e que é possível também. Então, o professor hoje, além de ensinar, ele é ensinado também. A função do professor hoje é realmente trabalhar o conteúdo, mostrar os caminhos do conteúdo, facilitar o conteúdo. O professor hoje é um facilitador do conteúdo. Desde a época de Sócrates, estamos falando de 2.400 anos atrás, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vieram na sequência, 2.400 anos, que se sabe que o indivíduo é um todo. Eles falam muito em alma. Aí as pessoas não entendem muito. Mas alma na Grécia Antiga é mente. Ok. Por isso que psicologia, psicanálise é mente, estudo da mente. Porque a alma era a mente. Então eles sabiam que a mente é um elemento chave do ser humano. E também como a parte física, né? Porque tudo isso se junta. E aí entra a inteligência emocional. Nós que já somos adultos, quantas pessoas não conhecemos que têm uma inteligência racional, mas quando tem um problema, desaba, porque não tem inteligência emocional. Exato. E, na verdade, a Grécia foi o berço de tudo isso. Depois, Roma também foi o berço com Cícero, com Catilina, etc. Né? Os que passaram os filósofos daquela época. Isso aqui no Ocidente. Lá no Oriente, Confúcio, 600 anos antes de Cristo, Confúcio é 2.600 anos. Ele é um pouco mais velho que o Sócrates. Sócrates tem 2.400 anos, o Confúcio 2.600, Buda 2.600. Então, essas pessoas enxergaram mesmo o ser humano como um grande conjunto, corpo, mente, emoção, né? Sem dúvida alguma. Não mudou nada, né? Como? Acho que não mudamos muito, né? Acho que estamos vivendo uma era onde nunca foi tão importante nós cuidarmos dos três pilares ao mesmo tempo, né, professor? Olha, o Guimarães Rosa, ele diz, Grande Sertão Veredas, que mais que o homem mude, ele tem sempre as mesmas preocupações. Desde milênios. Deus e o diabo, a vida e a morte, o amor e o destino, o tudo e o nada. Quando ele fala o bem e o mal, o dinheiro se inclui aí também. Então, que as grandes preocupações humanas são sempre essas. Desde a época de Buda, Sócrates, Confúcio, até os nossos dias. Porque você vê, nós temos toda uma tecnologia, mas quando nós temos um problema emocional, aí você se apega a esse conceito, o amor, Exato. o destino, a família, a religião. Quando eu falo religião, é no sentido realmente de construção do ser humano. Exato. Não estou falando de dogmas, porque aí já é um outro assunto. Porque as religiões foram muito importantes. Porque elas ajudaram a organizar a família. E a família é muito importante. As religiões se perderam um pouco porque elas não evoluíram do ponto de vista moral e ético. E agora que elas estão acordando para isso. Elas ficaram com os mesmos dogmas de 2.000 anos. E nós estamos no mundo digital, né? Mas as religiões foram importantes. A família continua sendo super importante. Muito importante. Qualquer tipo de família. Quando eu falo família, não digo só pai, nem filho. Qualquer tipo de família. E a escola, eu acho que agora, com a pandemia, se percebeu que a escola é importante. Eu ia... Não só para a matéria, mas para a relação humana. Para a relação humana.
exato. Eu vejo que a escola, a educação, o professor, eles foram testados no limite social. Sociedade, em função dessa história toda do Covid, da pandemia, levou a relação da educação ao extremo, né? Ou seja, da noite para o dia, nós e os alunos, enfim, nós acordamos sem a educação, e sem os professores, e sem o acesso, né? Essa virada de chave aconteceu mais rápida em algumas instituições que retomaram a distância, o ensinamento à distância de uma maneira mais veloz, mas mesmo quem retomou, não foi tão imediato. E para mim fica claro que existe esse outubro de 2020, professor Pedrinho, ele é uma data que para mim nunca foi tão importante comemorar o dia 12 e o dia 15. Ou seja, crianças no 12 e professores no 15, eu acho que entre essas duas datas tem um gap de saudade, de necessidade, de importância, né? Nunca visto, nunca testado antes na humanidade. E eu estou dizendo isso porque eu estudei um pouquinho mais notícias do ano passado, e no ano passado, quando você vai lá na internet, nessa época do ano, tinha noticiário de aluno agredindo o professor, tinha vídeos do YouTube de jovens brigando e filmando e professor entrando e apanhando, né? Então, eu vejo que existe um ensinamento que foi pela dor, mas é um ensinamento da importância da escola na célula familiar e na construção social do mundo que a gente vive, né? A escola dá o horário, de acordar, a escola dá o horário de almoçar, dá o horário de estudar, A escola é um marcador da evolução social, né? Como é que você vê isso? Ou tô errado? Eu vejo bem assim mesmo, como você levantou. Eu acho que a escola, a grande importância dela, além do ensino, é a relação humana. É na escola que você encontra seus amigos, alguns inimigos também, entre aspas, pessoas com quem você não se dá bem, encontra inclusive os primeiros amores, às vezes as primeiras paixões, né? Aprende a trabalhar em grupo, porque hoje, no ensino de hoje, o aluno tem que ser protagonista. Ele tem que aprender a trabalhar em grupo. Porque hoje as grandes empresas só aceitam pessoas para trabalhar, mesmo que seja online, mas que saibam trabalhar em grupo, que saibam ouvir o outro. E a escola moderna está ensinando isso. Aqui no London mesmo, nós temos toda uma preocupação do aluno ser o protagonista, dele perceber que ele vai construir, né, o mundo dele, ajuda até a construir o conhecimento. E a família não consegue fazer essa função. A família tem outras funções que são extremamente importantes. Somando as funções da família, as funções de uma escola bem realizada, as funções de moral e ética ligadas às religiões, se bem utilizadas pela família, acabam construindo o indivíduo para o bem, que vai ser uma boa pessoa, que vai ser honesto, que vai respeitar o outro, que vai respeitar o meio ambiente. Esses valores, eu acho que família, escola, religiões ajudam a construir. Eu vejo mesmo como os 3 pilares da construção de um indivíduo. O Estado talvez fosse um 4º pilar, mas o Estado anda tão perdido que ele mais tem atrapalhado do que ajudado, né? Então, mas ele poderia, se fosse um Estado decente, também ajudar nessa construção. Sem dúvida, sem dúvida. A educação não é
não é uma frase de fumaça, né? Educação é a base de tudo. Sobre essa habilidade socioemocional de convívio, eu tenho visto e lidado com executivos de alto escalão, com formação de altíssimo grau, pessoas qualificadíssimas, e quando tem baixo coeficiente emocional, as pessoas conseguem desestruturar os departamentos todos, né? E aí outros não desenvolvem, né? Eu acho que tem uma preocupação grande com inteligência emocional. É por isso que a questão da rede social, eu aqui em casa, eu não proíbo meus filhos de utilizarem rede social. Aqui nós ensinamos os riscos das redes sociais, né? Como nós também estimulamos o uso do celular enquanto necessidade, por exemplo, escolar ou de pesquisa, e tudo que tem excesso a gente controla de perto, né? E a escola está ficando muito tecnológica, né? Como é que você está vendo essa passagem para a tecnologia, celular na mão das crianças? Conta a tua opinião disso um pouco, professor. Olha, eu acho que pode ter um uso bem positivo. O celular, você não pode vê-lo como inimigo da educação. Se você ver o celular como inimigo, não vai dar certo na escola. No começo, nós tivemos muita dificuldade com o celular aqui no Lombo. Agora, ele é um instrumento de ajuda. Ele é um instrumento que ajuda nas pesquisas, dentro da sala de aula. Ele é um instrumento que o professor pode pedir: olha aí para mim no site tal, essa palavra para mim. Olha aí no seu celular o sentido dessa palavra, qualquer coisa. Então, isso faz com que haja uma interatividade e o celular passa a ser bem utilizado. Então, a escola está aprendendo, tá? Agora, com a pandemia, eu acho que isso deu um salto gigantesco. Eu acho que as escolas tiveram que evoluir rapidamente, as que ainda não estavam no mundo tecnológico. É uma pena a gente ver a dificuldade do Estado. O Estado não conseguiu fazer direito às aulas online de forma geral. Alguma escola específica, sim. Mas, no geral, não conseguiu. Por vários motivos. Isso vai aumentar a desigualdade social. A educação, ou ela diminui a desigualdade social, ou ela aumenta a desigualdade social. E a pandemia está mostrando que, por incompetência do Estado, realmente haverá no futuro um aumento da desigualdade social, pela desigualdade que está tendo entre as escolas particulares e as públicas na qualidade do ensino desse ano, e que também será uma parte do ano que vem. E veja bem, nós temos alunos se alfabetizando. E se essa alfabetização for mal feita, é um estrago para o resto da vida. É uma cicatriz social aí, né? Tem tudo para 2020, 2021 nós vivemos uma cicatriz sociocultural, não é não? Falando eu do acho Brasil que, como um todo. como um todo, a pandemia na educação mostrou quanto o país é desigual. Porque, por exemplo, vai passar online numa TV, mas é uma casa que tem 3 cômodos, que não tem jeito da pessoa ficar naquela TV, ou tem só um aparelho celular, e tem 2, 3 filhos. Tem uma TV, tem 2, 3 filhos, em séries diferentes. Então, na verdade, não se conseguiu atender a essa população mais simples, né? E isso vai ter um peso significativo no futuro. Principalmente essas idades que estão em alfabetização ou no começo do processo de leitura, de realmente ler um texto e entender um texto. Então, quem estiver nessa fase foi muito, muito prejudicado quando não teve um online de qualidade.
E mesmo a criança de 7, 8, 9 anos não tem maturidade para o online. É muito Aí difícil, né? também é muito difícil. Aí É, o também vai online é muito ficar um difícil. buraco. É um buraco a tentar corrigir depois. Exato. Minha opinião sobre o ensino à distância. Eu, por exemplo, quando eu estou a trabalho, depois de 30, 40, 50 minutos aqui no digital, a concentração cai, a energia cai, né? A dispersão Sim. é grande, lógico, cada um é, reage de uma maneira. Outra coisa que eu acho que vai fazer uma diferença para sempre é essa falta de infraestrutura tecnológica, porque por mais que a gente tenha acelerado nesses 6 meses, quem não se atentou para a importância da infraestrutura não teve tempo. E acho que já começou tarde, né? Tecnologia é uma cultura, a gente tem que estar sempre à frente ao tempo e nunca está bom. Tem que entender que a tecnologia todo dia ela está desatualizada, né, professor Pedrinho? Eu, 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 vi, Nós, eu vi isso muito claro. Eu vi, por exemplo, em escolas públicas que digitalizaram apostilas em PDF e aí mandam uma apostila inteira em PDF para um aluno num celular pequeno que não tem ou conexão ou que não tem internet, não vai conseguir ler, né? Realmente essa desigualdade é grande, né? É grande, sim. é, Por favor, dê sua opinião sobre isso. então, o que nós estamos vendo é que demora um pouco para você se adaptar à tecnologia. Para funcionar bem, você tem que ter um aplicativo funcionando. E um aplicativo não se monta de um dia para o outro. Aí você tem que ter um pessoal muito competente de TI. Muito competente mesmo. Eu acho que, por exemplo, a nossa escola, London, ela evoluiu 10 anos em 10 dias. Tanto é que hoje nós estamos dando a mesma aula presencial já para o médio, e o aluno assina em casa, mas assine participando da aula, perguntando. Tanto é que essa semana mesmo dei uma aula e perguntava ao pessoal, e aí em casa, como é que está? Estão me ouvindo bem? Ficou alguma dúvida? E vocês que estão aqui na sala? E as pessoas entram e respondem, discutem. Mas para chegar a isso, você tem que ter um pessoal muito competente de TI em cada escola. Você tem que gastar em tecnologia, não só em softwares, mas também em aparelhagem, né? Exato. E tudo muito rápido. É isso que o Estado não consegue fazer. Exato. Né? É o que acaba gerando a diferença. Então, é pena. É pena porque eu acho que todas as pessoas deveriam ter acesso a uma educação de qualidade. Sim. É o que você vê na Noruega, é o que você vê na Suécia, é o que você vê na Dinamarca. Qualquer país aí mais avançado, todos têm acesso a uma educação de qualidade. Mesmo que depois ele seja um técnico de qualquer coisa, mesmo que ele trabalhe num serviço braçal, mas é uma pessoa que enxerga o mundo de forma diferente. É uma pessoa que faz uma leitura mais adequada do mundo, né? Então, é pena. Eu acho que, infelizmente, não vejo que haja projetos de governo, de Estado, não de governo, projetos de Estado para a educação. Não há um projeto assim. A educação, dentro de 30 anos, ela vai ser isso porque nós vamos fazer isso. Não tem planejamento. Sempre é um projeto de governo. E quando muda aquele governo, ele muda totalmente o projeto. Principalmente se for de ideologias diferentes. Muda 100%. Aí recomeça do zero. Então, nós somos um país
que não temos um projeto de Estado para a educação. E não adianta você eleger tal partido, tal deputado, tal senador, se não houver um projeto de Estado. E nós não vemos isso. É um país muito grande, né? É verdade, é verdade. O brasileiro já não tem muito essa cultura, que eu acho que é um pouco do latino, se eu não estou enganado, não tem muito essa cultura do planejamento, né? De olhar no médio prazo, nem no longo prazo. Né? Sim. Sim. Eu esbarro muito nisso. Quase sempre, quando a gente leva uma visão mais a longo prazo, ou porque está longe demais, ou porque é difícil demais, ou porque é lunático. Então, infelizmente, a gente não tem essa cultura de mapear o que está lá na frente e trazer para um presente, né? Acho que, entrando um pouco no professor, eu queria fazer essa live realmente como homenagem aos professores, porque uma grande parte dos professores no Brasil ficou vendido nesse momento, né? Eu imagino professores apaixonados, preparados intelectualmente, querendo dar aula e não conseguindo por falta de recurso, né? Então o professor realmente no Brasil, acredito que depois de 2020 é uma profissão que deve e vai ser olhada com mais atenção. Você acredita nisso? Não, não acredito, não. O professor, ele não tem um reconhecimento da sociedade. Não tem. Porque dentro do capitalismo, na sociedade capitalista, o reconhecimento é pelo que você tem e não pelo que você é. Quando um professor vai fazer um cadastro e pergunta profissão, professor, aí a pessoa te olha com cara de dó. Verdade. Aí depois, quando te pergunta a renda, professor particular tem uma renda razoável, aí você fala a renda, a pessoa fala assim, mas então você é de universidade? Não, sou do ensino particular. Aí muda o olhar da pessoa muda na hora. A sociedade precisaria ver o professor com outros olhos. Inclusive, que ele tivesse... Estou falando do professor no geral, tá? Claro. Não só da escola particular. Claro. O professor da escola particular tem uma vida bem razoável, tem uma vida boa. Ele tem acesso às coisas boas. Mas o professor, no geral, ele tem muita dificuldade econômica. E a dificuldade econômica, ela realmente acaba atrapalhando muito, porque ele deixa de ter acesso a uma peça de teatro. Ele deixa de ter acesso a uma internet de qualidade. Ele deixa de ter acesso a informações que são pagas, culturais. Exato. Ele não tem dinheiro para aquilo, né? Exato. E te diria que isso é a maioria dos professores. Não são os professores que eu represento, porque nós somos da escola particular e, na verdade, nós conseguimos valorizar a profissão, que foi minha luta a vida toda, tá? Uhum. Valorizar a profissão. E eu tenho orgulho de ter ajudado a valorizar a profissão de professor, de dar dignidade a ela, né? De ser um professor que eu sei que a sociedade respeita como professor e que muitos ex-alunos têm admiração, porque o patrimônio de um professor, ele é invisível. O patrimônio de um professor é exatamente essas coisas que ficam, que são invisíveis, né? Exato. E é difícil a sociedade como um todo enxergar isso. Você veja, né? Um professor que dê aula numa periferia, ele pega um aluno que não tem estrutura familiar, que não tem estrutura econômica,
que não tem estrutura alimentar, que não tem estrutura médica. Como que esse aluno vai aprender? Sem dúvida. Né? Então, por isso que eu falei, precisaria de um projeto de Estado. Exato. Não falta dinheiro à educação. A educação é um cabide de emprego, não de professor. Cabide de emprego político. Gasta-se muito da educação. Pouco com a verdadeira escola e o professor. Sim. Isso Professor... é só você entrar nos sites aí da educação que você vê isso. Sim. Você tocou num ponto importante. No capitalismo, vale o que você tem e pouco o que você é, né? E eu acredito que o Brasil, infelizmente, o Brasil tem isso muito forte, né? Essa mistura de sangue, acho que nesse ponto ela acaba colocando um pouco em xeque a nossa visão sobre a importância intelectual das coisas, né? Porque são várias visões diferentes em cima do que deveria ser básico, que é o conhecimento, né, professor Pedrinho? Porque não dá para enxergar o conhecimento. Né? O Covid, por exemplo, o vírus ganha corpo porque ele não se materializa como uma bomba. Se fosse uma bomba e nós soubéssemos aqui, naquele quarteirão, caiu uma bomba, porque ali está pegando fogo, tem pólvora, nós evitaríamos aquilo. Então a gente não acredita muito no que a gente não vê, né? E a propriedade intelectual, ela é pouco materializável, né? E na nossa cultura. E por conta disso a gente dá pouco valor mesmo, né? Você acha que isso vai demorar muito para mudar? Olha, vamos pegar a mídia hoje, dia de hoje, né? Qual foi a pauta? A fuga de um presidiário do PCC. Qual mídia hoje que fez pauta sobre o professor e a educação? Quase ninguém. Nenhum. Quase ninguém. Quase ninguém. Quase ninguém. O que a mídia valoriza hoje? Celebridades. Se você olhar bem, o que precisa para ser celebridade hoje? Nem vou dizer o que eu penso. Claro, eu penso igual. Você vê que antes a celebridade era Einstein, era Picasso. Isso era celebridade. Sem dúvida. Olha para as celebridades de hoje. Do ponto de vista intelectual, é uma vergonha. É uma vergonha. Sem dúvida. Mas isso não é só no Brasil. É um fenômeno que está ocorrendo no mundo todo. Sim. Quando a gente viaja e liga uma TV, no hotel, qualquer coisa, em outros países, você vê que no mundo todo, na verdade, tudo está muito superficial. Exato. E a parte cultural não é mais valorizada. A parte intelectual não é valorizada. Com isso, a educação deixa de ser valorizada. Cite hoje um grande escritor brasileiro, um grande poeta brasileiro, um grande qualquer coisa aí da intelectualidade. Não tem. Hoje o que vende livro é Como Ficar Até Rico tem, no Dia. até tem, mas a mídia não mostra. Não faz com que essa pessoa seja conhecida. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Até porque... Ela não consegue chegar. O imediatismo... Aí você pega jogadores de futebol, nada contra, são importantes. Cantores superficiais, tudo bem, são importantes. Mas eles são, assim, os modelos para as crianças de hoje. É lógico que está errado. É lógico que está errado. Sem dúvida. Sem dúvida. Cada vez... Essa velocidade da informação, para ter velocidade, ela passa pela superficialidade. Então, é mais ou menos um voo de superfície, né? Então, para ser rápido, eu não posso aprofundar. E esse caminho, um caminho muito arriscado, porque quanto mais rápido a informação se conecta,
a régua da qualidade cai e os diferentes vão ficando mais iguais, né? Quem tem profundidade deixa de ter muita importância, muitas vezes. É um caminho arriscado esse, e a gente vai viver ele, vai passar por isso, né? Professor, eu queria que você encerrasse o nosso encontro de hoje. Realmente eu te chamei aqui para homenagear os professores do Brasil e do mundo. É uma profissão que realmente não tem o reconhecimento que deveria, mas as pessoas não são nada sem um professor. A lição que fica para mim é que a escola está fazendo uma falta absurda na vida das famílias e alunos e professores se reencontrarão numa régua da saudade acima da média que a gente estava vivendo. Então, eu queria lhe agradecer, aos professores que tiveram tanto carinho, tanta dedicação com o meu filho e com o filho de todos que estão diretamente ligados a vocês, assim como tantos outros professores no Brasil fizeram e fazem isso. Então, eu queria que você encerrasse e meus sinceros agradecimentos e que 2021 seja um ano que está aí no final do ano, seja um ano melhor ainda que 2020. Muita saúde e muita paz para vocês. Obrigado pelo convite. Vou encerrar parabenizando todos os professores do Brasil, principalmente aqueles professores que alfabetizam. Esses são os maiores professores. Esses são os grandes mestres. E parabenizar aos professores que dão aula dentro de adversidades enormes. Esses professores são verdadeiros heróis. E parabenizar aos professores que conseguiram também um destaque na profissão. Porque nós, para se destacar na profissão, há necessidade de muito empenho, muito estudo. E os professores têm que lutar muito por isso, superar as dificuldades e realmente vamos valorizar a nossa profissão. Um grande abraço a todos que nos ouviram. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Eu vou deixar essa entrevista com o professor Pedrinho, em homenagem dos professores. Vai ficar aqui no IGTV, salva. Professor Pedrinho, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. E nós só temos a agradecer aos professores do Brasil, corajosos, seríssimos, dedicados. Muito obrigado. Até mais. Obrigado a você. Até mais. Obrigado. Obrigado.